Então pessoal, salve salve, tudo bem? Vamos falar agora de circunferência, vamos colocar alguns detalhes, falar de alguns elementos da circunferência. Prestem bastante atenção, fiquem atentos, todos são capazes. Circunferência é uma linha curva, fechada, equidistante a um ponto central chamado centro da circunferência, tá bom? Então a gente fica... Equidistante quer dizer a distância de cada ponto ao centro é a mesma. Toda região interna de uma circunferência é chamada de círculo, viu? Círculo é só o centro. Vejamos, aqui a gente tem uma circunferência de centro O e a circunferência é toda essa parte em vermelho, pessoal. Toda essa partezinha em vermelho é a circunferência. Se a gente olhar aqui dentro, aqui que vai ser o círculo, só dentro. Passou fora aqui, né? Vamos lá. Por exemplo, circunferência, o que é? Aqui a gente põe o compasso. A ponta seca dele faz uma abertura, que é equivalente ao raio, e gira, com cuidado. Tem um compasso que já tem a trava, você trava ele e você não erra. Mas tem que manter a mesma firmeza para que a rodinha fique bem redondinha, tá bom? Para não ficar oval. Aqui nós temos a circunferência de centro O. Vamos marcar alguns pontos. Ponto Q, ponto T, ponto M. Agora eu vou ligar o ponto Q ao ponto T. Isso aqui se chama corda. Dois pontos distintos da circunferência ligados entre si formam uma corda. Porque o ponto Q ligou ao ponto T formou isso aqui que é chamado de corda, gente. Vou botar outro ponto aqui embaixo, ponto N. Agora eu vou ligar o ponto N ao ponto M passando pelo ponto O, que é a origem. Toda corda que passa pelo meio da circunferência, aqui pelo centrinho dela, é chamada de diâmetro. Aí marcamos o ponto P aqui. Agora eu vou ligar o ponto P, o ponto A ao ponto P. Aqui nós temos um ângulo, que é o ângulo central. E aqui esse segmento, que vai de O até P, é chamado de raio. Tá bom? Agora vamos recapitular. QT é uma corda. MN também é uma corda, só que essa corda tem um nome especial, que é chamada de diâmetro. Aqui, OP não é uma corda, porque ele sai do centro da circunferência e vai até a circunferência. Então ele vai até no meio dela. Esse aqui é chamado de raio. Todo segmento que vai do centro da circunferência até o ponto qualquer dela é chamado de raio. Logo, o diâmetro são dois raios, né? De O até M e de O até N são dois raios. Então aqui nós podemos visualizar três raios. O raio OM, o raio ON e o raio R, o raio OP. Tá bom? Agora aqui a gente vai colocar a nomenclatura. QT, que é desse aqui, é chamado de corda. MN, que é isto aqui, é chamado de diâmetro. E OP é chamado de raio R, tá bom? Agora, MOP é o ângulo central. MOP é esse ângulo aqui, que ele veio de M, parou aqui onde está o vértice e foi até aqui em P. Então, MOP é o ângulo central dessa circunferência. Tranquilo, gente? Agora vamos ver aqui uma relação interessantíssima. A gente tem que estar aqui na ponta da língua. Temos que ter isso aqui na ponta da língua, olha só. Aqui eu tenho o diâmetro dessa circunferência. O diâmetro simbolizado por uma letra D, pode ser D maiúsculo ou minúsculo. Esse pedaço aqui que é a metade do diâmetro, chamado de raio. E aí a gente vai colocar aqui do lado. Diâmetro, qual a relação? Quando a gente perguntar em algum lugar, em algum momento das provas e da vida, quando perguntar qual a relação entre diâmetro e raio, você vai me responder o seguinte: o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, gente. Diâmetro é 2 vezes o raio. Ou então, raio é o diâmetro dividido por 2, ou seja, raio é a metade do diâmetro. Duas relações importantíssimas. Diâmetro é o dobro do raio, e raio é a metade do diâmetro, o raio é igual a diâmetro dividido por 2. Aí, para eu calcular o comprimento, a gente vai falar disso sempre, sempre, sempre. Perímetro, que é o comprimento, que é essa parte vermelha de fora, é 2 vezes π vezes o raio. O raio vocês já viram o que é. Aqui nesse caso o raio é R, o diâmetro é D. Se eu tiver só a medida do diâmetro, você tem que dividir o diâmetro por 2 para colocar aqui na formulinha, tá bom? Esse π é uma letra grega, é 3,14159 aproximadamente. Aqui é um número irracional, gente. O pessoal foi fazendo divisões, fizeram testes, né?
pegava qualquer circunferência e dividia pelo seu diâmetro, e dava 3,12, 3,14, 3,15, aí arredondado para 3,14. Fizeram várias e você também pode fazer isso aí em casa. Pegar várias circunferências e dividir no meio, pegar o diâmetro dela e fazer essa experiência aí para você ver se vai ficar próximo a 3,121314 e assim sucessivamente. Pode fazer a experiência à vontade, tá bom? Então aqui é o número π, ele é aproximadamente 3,14. A gente vai usar sempre essa partezinha aqui, 3,14. Toda vez que aparecer π, aqui no Fundamental 2 vai se usar 3,14, tá bom, pessoal? O π quer dizer o perímetro dividido pelo diâmetro. Aqui é aquela fórmula que eu acabei de falar para vocês ainda há pouco, né? Que deu isso aqui, 3,1 e algumas coisitas mais. Então, π é essa relação aqui, é perímetro dividido pelo diâmetro, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem em casa, se cuidem, usem máscara, se higienizem bem, tá bom?